Modal logístico ferroviário. Desde os primórdios, o transporte de mercadorias tem sido utilizado para disponibilizar produtos onde existe demanda potencial. Atualmente, mesmo com os avanços tecnológicos, a função do transporte permanece a mesma: ofertar produtos na hora e lugar certo ao menor custo possível. O modal ferroviário é conhecido como todo tipo de transporte de pessoas ou produtos, realizado por meio de vias férreas. Geralmente, os trens são compostos por aproximadamente 100 vagões, cada um com capacidade de carregar 72 toneladas. Sua característica principal é o atendimento a longas distâncias e grandes quantidades de carga com menor custo de seguro e frete. Porém, a flexibilidade no trajeto é limitada, tornando-o mais demorado. O Brasil tem a 10ª maior extensão em trilhos, no total de 30 mil quilômetros, destacando-se que grande parte da malha ferroviária do país está concentrada nas regiões sul e sudeste, predominantemente para o transporte de cargas. Quando usar o transporte ferroviário? É utilizado para grandes volumes de cargas, grandes distâncias a transportar e em trajetos exclusivos, onde não é possível o transporte rodoviário. A infraestrutura envolvida, ela compreende as locomotivas e os vagões, formando essa composição. Existem 3 tipos de locomotivas: a vapor, que atualmente estão restritas a rotas turísticas; a elétrica, que possui alto custo fixo de manutenção e por isso se restringe aos sistemas de transporte metropolitano, que são os metrôs; e a diesel elétrica, que é o modelo predominante no transporte de cargas brasileiro. A seguir, será apresentado um vídeo da infraestrutura da malha ferroviária. Para alcançar os 800 metros de altura, foi preciso reinventar a roda. Ficou dentada para se encaixar nos trilhos da cremalheira. O trem da montanha chegou onde o Barão de Mauá sonhava. Em São Paulo, o desafio foi ainda maior. A Serra do Mar impedia a ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Um desnível de 800 metros, superado com 13 túneis, 17 pontes e uma das maiores obras de engenharia ferroviária do mundo. A muralha de rocha foi redesenhada pelo caminho do trem. 10 quilômetros de construções numa área sujeita a chuvas e deslizamentos. Trabalho de 5.000 pessoas. Mão de obra qualificada dos imigrantes europeus. Os obstáculos extrapolaram o orçamento e custaram a falência do Barão de Mauá. Ele entregou tudo, até os óculos com aro de ouro, ele entregou para ser para o leilão. Foi uma falência infeliz, porém honesta. Uma obra de arte da ferrovia, esculpida pela arquitetura inglesa. A Estação da Luz é um monumento proporcional ao tamanho dessa história. Construída em 1867 e reconstruída no início do século passado, a Estação da Luz foi sede da Companhia São Paulo Railway. A inglesa foi inaugurada 139 quilômetros de Santos, passando por São Paulo até chegar a Jundiaí, fim da linha para os planos da empresa, sem interesse em seguir para o interior. A São Paulo Rail tinha praticamente o monopólio do transporte de café para o Porto de Santos. A oeste de Minas, mais tarde Rede Mineira de Viação, nasceu em 1881 pela iniciativa de comerciantes. E na histórica cidade do Ciclo do Ouro, construiu a sede. No trecho de 700 quilômetros, apenas 12 resistiram ao tempo. Por um detalhe, o tamanho da bitola, a distância entre um trilho e outro. Nenhuma no mundo tem 76 centímetros. Por isso ficou o vapor. Como era equipamentos fora de padrão, não compensava financeiramente comprar novos materiais, modernizar. O trem atravessou o Brasil por caminhos de tamanhos diferentes. Teve bitola de 60 centímetros a 1,60 m a larga.
Essa é a estreita de 1 metro, usada em 80% das ferrovias. Parece conversa de bitolado, mas esse pequeno detalhe deu uma briga enorme. Larguistas contra estreitistas. Nesse duelo, perdeu o Brasil. As linhas não tiveram uma integração nacional e contribuíram para a decadência. Os custos desse modal, eles variam. Para distâncias superiores a 1.000 quilômetros, os custos para cargas eles podem representar cerca de 50% dos custos se fosse através do modal rodoviário. O frete ferroviário ele é calculado com base na fórmula apresentada, onde F é o frete ferroviário, D a distância percorrida, P preço do frete, C custo de transbordo e N o número de transbordo. Os custos podem ser classificados em fixos e variáveis, e geralmente esse modelo de modal apresenta custo fixo alto e custo variável bem baixo. O transporte ferroviário não é tão ágil e não possui tantas vias de acesso quanto o rodoviário. Porém, ele é mais barato, propiciando menor frete e transporta quantidades maiores, e não está sujeito a risco como congestionamentos. Ele é um transporte mais lento. Uma das razões disso é que a maior parte do tempo no transporte de um vagão ferroviário é gasta em operações de carga e descarga e movimentações dentro desses terminais, e para classificar e agregar em composições, ou mesmo pelo fato de o vagão ficar ocioso durante quedas sazonais de demanda. Como informações relevantes, será apresentado um vídeo com vantagens e desvantagens da ferrovia. Principais vantagens do transporte ferroviário. Econômico para o transporte de mercadorias a média e longas distâncias. Meio de transporte regular, confortável e seguro. Menos poluente e consome menos recursos. Reduzido impacto ambiental. Pequeno consumo de energia por cada unidade transportadora. Rápido, não tem congestionamentos. Fraca sinistralidade. Elevada capacidade de carga, mercadorias e passageiros. Permite viagens rápidas, comboio de alta velocidade. Econômico no transporte de mercadorias pesadas e volumosas a médias e longas distâncias. Minerais, carvão, cereais, automóveis e etc. Tem um fraco consumo de energia. Principais desvantagens do transporte ferroviário. Fraca flexibilidade, limitações da rede, itinerários fixos, implicando o transbordo de passageiros e mercadorias. Os elevados investimentos na construção e manutenção das linhas férreas. Este fato também explica que sejam os países desenvolvidos os que têm maior densidade de vias férreas. Elevados investimentos na manutenção e construção dos equipamentos e de infraestruturas. Necessidade da conjugação com outros modais de transporte para alcançar o destino final da carga. Custos e riscos de manuseio nos transbordos. Largura das bitolas não homogêneas. Pouca flexibilidade no trajeto. A malha ferroviária brasileira, ela tem em torno de 30.402 quilômetros, considerando aí o transporte urbano e turístico. A malha exclusiva para cargas ela é de 29.291 quilômetros, sendo 12 malhas para transporte de cargas e 11 operadas por empresas privadas. As divisas atravessadas pelas ferrovias são com a Argentina, com a Bolívia, com o Uruguai. O transporte ferroviário no Brasil sofreu uma grande queda nos últimos anos, em função dos meios de transporte de fácil acesso, como ônibus, carros e motos. Dessa maneira, o ferroviário ele praticamente ficou esquecido. Mas como tem havido muitos congestionamentos e más condições às vias, tem voltado aos poucos a ser o mais adequado para circular mercadorias. No entanto, o setor responsável pela operação das ferrovias se tornou em sua maioria privado. Aqui é a matriz brasileira de transportes, onde o rodoviário ocupa o primeiro lugar, o ferroviário o segundo, o aquaviário o terceiro, o dutoviário e por último o aéreo, sendo o aéreo aí o mais caro, né? O sistema ferroviário brasileiro apresenta atualmente cenário bem favorável.
Os constantes e progressivos investimentos nesse setor tendem a elevar o potencial de atração de novos clientes e ampliação de sua importância no país. Mesmo com poucos trilhos cortando o Brasil, o transporte não só existe como já é responsável pela movimentação de 25% de toda a carga transportada internamente. A projeção do governo é aumentar a participação para 32% até 2020, graças aos investimentos previstos no Plano de Aceleração do Crescimento para ampliação da malha ferroviária. O benchmarking pode ser definido como um processo de comparação e busca de melhores práticas para melhoria do desempenho e redução de custos. No cenário ferroviário, esse processo tem como objetivo a redução dos custos operacionais de transporte, onde podem ser avaliados os procedimentos de manutenção e operação de 2 ou mais ferrovias. Esse fato já é realidade nos postos e ferrovias da Vale. Muitos desses ganhos se devem ao benchmarking, processo que consiste na troca de experiências dentro e fora da empresa. No método utilizado, tem-se como desafio comparar os custos operacionais, levando em consideração diferenças comerciais de tecnologia, utilização, consumo, manutenção e operação dos ativos. A partir dessas análises, são feitas recomendações para atuação da engenharia, suprimentos ou operações com o intuito de melhoria no desempenho e redução de custos na cadeia logística. A metodologia deste processo de benchmarking segue nas etapas abaixo. Os gastos são colocados em uma mesma base para comparação adequada por meio de análises características específicas de cada ferrovia ou porto. E aí identifica-se os desvios no assunto em questão. Analisa-se os preços, consumo, utilização, procedimentos para identificar oportunidades para as operações com desvio chegarem ao mesmo desempenho do benchmark. Trabalha-se na implantação das recomendações para a captura dos ganhos. Um exemplo de sucesso foi a redução dos gastos com motores diesel de locomotivas. O benchmarking detectou que havia uma diferença nos processos de manutenção nos motores diesel das locomotivas da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória a Minas. O processo de recuperação dos conjuntos de força foi então implantado na EFC, como já ocorria na EFVM, gerando economia de até 50% em relação aos valores que eram gastos anteriormente. Outro ganho importante foi a melhoria de 3% na eficiência energética do terminal marítimo Ponta da Madeira entre 2013 e 2015, depois que novas rotinas de controle foram implantadas, além do projeto Gerenciamento de Energia nos Transportes da Correia, que desliga motores automaticamente dependendo da taxa de operação no momento.